bondade de Deus. Mas boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vida, por esse dia, esse primeiro dia dessa semana, que seja o primeiro dia de uma semana tremendamente abençoada. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, o tema da nossa ministração é: a nossa suficiência vem de Deus. Nós temos falado muito a respeito dos vencedores, daqueles que serão arrebatados. 2 estarão no campo, 1 será tomado, deixado outro. 2 estarão no moinho, 1 será tomada, deixada outra. Temos já várias semanas, talvez 2 meses aí falando só a respeito desse tempo da volta, e nós sabemos que haverá o arrebatamento. E serão arrebatados aqueles irmãos que estão maduros, aqueles irmãos que estão prontos, aqueles irmãos que têm feito a vontade de Deus. Mas quando nós estamos falando do vencedor, não é apenas aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus com os recursos, com a suficiência que vem de Deus. Que para Deus o importante não é apenas o que você está fazendo, também é importante qual força você está usando para fazer a vontade de Deus. E nós vemos Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4, ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aqui ele já começa falando, deixando claramente que a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra é por causa de Cristo, por causa do amor de Deus que foi revelado na cruz, por causa da obra da cruz. Então é por intermédio do Senhor Jesus que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Fala comigo: a nossa suficiência vem de Deus. E ele continua: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está falando que nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, ministros, sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos esse povo, como o Alessandro falou aqui, uma nação santa, sacerdócio real. Então esse é o ministério que nós recebemos. O ministro da nova aliança é sacerdote e rei, rei para reinar em vida, e nós reinamos em vida por causa da abundância da graça e o dom da justiça que nós recebemos. Mas nós somos sacerdotes também. Sacerdote é aquele que traz Deus para as pessoas e leva as pessoas para Deus. Na velha aliança, o povo de Deus não era reis e sacerdotes. Deus estabelecia, Deus ungia o rei e ungia o sacerdote. O rei era ungido e estabelecido por Deus. Saul, Davi eram estabelecidos para reinar sobre a nação, e os sacerdotes tinham o seu ofício separado. Nós vemos inclusive que houve problemas quando um rei decidiu interferir no ministério do sacerdote. Foi quando Saul, por causa da pressão do povo, decidiu oferecer um sacrifício. Naquele dia que ele usurpou a função do sacerdote, ele perdeu o reinado, perdeu a posição de rei. Naquele dia, Samuel, o sacerdote, o profeta, chegou e falou: hoje Deus passou de você o seu reinado. Mas na nova aliança, nós fomos feitos ministros, fomos feitos sacerdotes reais. O Senhor concentrou hoje em cada um de nós esse ministério que Paulo está falando aqui, resumindo que fomos feitos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. No Velho Testamento eles eram sacerdotes e reinavam tendo como base a lei de Moisés. Mas hoje, quando ele está falando aqui que somos ministros não da letra, essa letra não é o mau uso da palavra de Deus. Essa letra é a lei de Moisés mesmo. Nós não fomos feitos ministros da lei, pelo contrário, nós fomos feitos ministros da graça, pela graça, para anunciarmos a graça do nosso Deus. E junto com isso nós recebemos o ministério da reconciliação, que Paulo fala também aqui na carta aos Coríntios. A palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Nós fomos feitos sacerdotes para anunciar as boas novas para as pessoas do mundo, para que eles possam agora ser reconciliados com Deus. Nós falamos muito de religião, mas a palavra religião, o sentido primário dela é religação. Então qualquer religião que não religa as pessoas a Deus, não é religião.
A verdadeira religião é aquela que leva as pessoas de volta para Deus. E nós fomos feitos ministros dessa nova aliança para anunciar o Evangelho, as boas novas, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Mas aqui nesse texto ele fala que a nossa suficiência vem de Deus. Isso significa que Deus só aceita a obra que é realizada na força dEle, na suficiência dEle. Todos nós temos recursos pessoais, todos nós temos capacidades, todos nós temos habilidades, todos nós temos talentos, mas a obra de Deus que vai ser contada naquele dia do tribunal de Cristo, não é apenas a obra que foi realizada por meio do corpo, vai ser contado também através de que força, através de que poder você realizou essa obra. Deus não aceita obra feita no esforço humano, por isso que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso, porque o próprio Deus realiza a obra dele em nós e através de nós. Cada um de nós fomos escolhidos e separados, criados por Deus para um propósito. Todos nós fomos criados para um propósito, mas nós só podemos cumprir esse propósito através dos recursos que procedem do próprio Deus. O propósito de Deus para a sua vida, independente de ser pastor, médico, advogado, mãe, pai, o propósito que Deus tem para a sua vida em todas as áreas, eles vão ser contados diante de Deus quando você for um canal para a realização desse projeto de Deus na sua vida, mas na dependência dEle, no descanso dEle. Isso é muito importante para nós que cremos e pregamos o Evangelho da graça. Então, enquanto nós não formos transformados em vasos de barro, muitos de nós somos vasos de ouro, de pérola, de prata, muitos de nós temos muitos recursos, talentos, capacitações, somos vasos que temos muita coisa ainda, que podemos usar na obra de Deus, mas enquanto nós não formos completamente transformados num vaso de barro, frágil, sem recurso nenhum, nós vamos viver essa demanda entre os recursos naturais e o poder que procede de Deus. Nós vemos o exemplo disso que eu estou falando, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão foi alguém que teve um chamado da parte de Deus e tinha um propósito. O propósito de Deus para a vida de Abraão é que ia fazer dele pai de nações, pai de multidão. Abraão tinha lá os seus 40 anos quando foi chamado, então ele tinha muitos recursos, ainda que tinha limitações. E Abraão, à medida que o tempo foi passando, foi demorando, a esposa era estéril, não podia ter filho, então isso já era uma limitação, que ele dependeria agora do poder de Deus. Mas porque o tempo foi passando, eles conseguiram arrumar um recurso pessoal para que Deus pudesse cumprir o propósito dele. Arrumaram uma escrava Agar para que Abraão tivesse um filho da escrava. Abraão usou de recursos pessoais junto com Sara para poder cumprir o propósito de Deus, da obra que Deus estaria fazendo na vida dele, para que através de Abraão todas as famílias da terra fossem benditas. Então, mesmo apesar das limitações de Abraão, ele ainda deu um jeito ali de criar uma circunstância para poder cumprir o propósito de Deus. E os irmãos sabem, Deus não aceitou aquela criança. Depois Deus veio e de um poder sobrenatural gerou o filho da promessa. Aí nós vemos Paulo falando, Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós falamos algumas semanas atrás a respeito da fé, esperança e amor, que são as três bases que devem permanecer no nosso coração. E aqui Paulo está falando que tudo que foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência para esperar, pela consolação das Escrituras para descansarmos na promessa de Deus, nós possamos permanecer esperando, em esperança que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Aí você pode perguntar, mas esperança do quê? Desse operar de Deus, do operar de Deus que vai liberar recursos, suficiência, provisão para cumprir o seu propósito. Na vida de Abraão, Abraão precisava esperar, ainda que a Bíblia fala que Abraão esperando contra a esperança, mas esse foi um processo muito demorado na vida de Abraão, e ele não teve a paciência para esperar o tempo de Deus.
Então nós devemos, pela consolação da Escritura, ter essa paciência e esperar, continuar esperando na suficiência que vem de Deus. E aí nós precisamos considerar algo, porque é muito sério, que é quanto os nossos recursos pessoais são impedimentos da realização da obra de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Em alguma medida, esses recursos pessoais que nós temos, nossos talentos, nossas capacitações, eles podem ser grandes impedimentos para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, na sua casa e também através da sua vida. Os nossos recursos pessoais não servem para a obra de Deus, especialmente a obra de Deus que estamos falando aqui, o ministério da reconciliação, como ministro da Nova Aliança, mas não é apenas na vida da igreja, porque você não é ministro da Nova Aliança apenas aqui, quando estamos reunidos, é em qualquer lugar, onde você está, você tem a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Por isso Deus sempre vai remover os nossos recursos pessoais, para nos ensinar que a única suficiência que nós necessitamos é a que procede dele. Tudo que nós precisamos procede do Senhor. E aí nós vemos Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando que ele tomou a decisão na vida dele, e certamente não foi fácil, porque o apóstolo Paulo era alguém que tinha muitos recursos pessoais. O apóstolo Paulo era um grande conhecedor da lei, de toda a doutrina do judaísmo. Ele foi capacitado aos pés de um grande mestre, Gamaliel. Ele, além do conhecimento da religião, das coisas dos hebreus, ele era grande conhecedor, falava pelo menos 4 idiomas, conhecia as artes, a cultura, a música, conhecia tudo. Era alguém que tinha muitos recursos. Mas aqui no texto ele está falando que ele não usou nada disso quando foi pregar o Evangelho, quando foi exercer o ministério da reconciliação, quando ele estava agindo como ministro de uma nova aliança. Ele desprezou tudo que ele havia adquirido na sua vida e apenas considerava, para exercer o seu ministério, Cristo e Cristo crucificado. E aí nós contemplamos mais uma vez a obra da cruz. Não tem como nós desprezarmos a obra da cruz em nada na nossa vida cristã, porque Paulo está afirmando aqui que a palavra que ele ministrava pelo poder de Deus e pelo Espírito. Ele rejeitou todas as coisas e considerou apenas Jesus, o Cristo crucificado. Essa é a grande mensagem, é a grande mensagem que nós devemos anunciar todos os dias, porque Cristo morreu e ressuscitou, nós agora somos reconciliados com Deus. O ministério da nova aliança é anunciar para as pessoas: Jesus era o Filho de Deus, que morreu lá na cruz, para fazer a reconciliação com o Pai, para nos levar de volta. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a grande mensagem. Ele abriu pelo véu da sua carne o caminho para entrarmos na presença de Deus. E Paulo está falando aqui que a nossa suficiência é isso, e isso é tudo que nos basta: Cristo e Cristo crucificado. Mas nós temos sempre a tendência de pensar que a nossa competência, a nossa capacitação, os nossos conhecimentos, inclusive da palavra de Deus, pode ser suficiente para fazer com que a obra ande. É o conhecimento natural ou o conhecimento que você tem da palavra de Deus, que muitos irmãos consideram, que a letra mata, se você está pregando só a letra, ainda que seja o Novo Testamento, mata. O próprio conhecimento, a experiência que você tem no ministério, pode ter sido transformada em recursos naturais. Primeira vez que você é usado por Deus no aconselhamento, numa pregação, no evangelismo, você está ali fluindo na dependência de Deus. Mas aí você faz 1, 2, 3, 200 vezes, aquilo passa a fazer parte de um recurso que você tem.
Você não depende mais da suficiência de Deus, porque você já tem isso. Isso também pode ser um empecilho para que Deus possa continuar te usando, porque agora você já sabe. É aquele evento que aconteceu lá no Velho Testamento. Por causa do pecado do povo, Deus mandou ali serpentes, víboras, e o povo estava sendo picado pelas cobras, e o povo estava morrendo, e Moisés clamou, e Deus mandou: faz agora uma serpente de bronze, coloca ela de pé no meio do arraial, todo aquele que olhar para aquela serpente não vai morrer, vai ser curado. Jesus fala lá para Nicodemos que o Filho do Homem viria como aquela serpente de bronze, quando ela foi levantado, assim também o Filho do Homem será levantado. E quando Moisés fez aquela serpente de bronze, e as pessoas eram picadas, e olhava para ela, o veneno era anulado. Então foi algo extraordinário pelo poder de Deus. Mas depois eles pegaram aquela serpente de bronze e transformaram ela num ídolo de adoração. Aquilo que foi um canal de Deus, da manifestação do poder de Deus, depois virou um objeto de idolatria, de pecado no meio do povo. Então tem coisas que Deus nos usa para fazer na sua obra, que pode posteriormente virar pecado na nossa vida, porque agora eu sei. Laodiceia é um exemplo claro disso. Laodiceia era uma igreja rica e abastada do conhecimento de Deus, não era apenas de dinheiro, de finanças. A Bíblia fala que eles eram ricos e abastados, ricos do conhecimento de Deus, da experiência de Deus, mas era tanta revelação que eles tinham, que não precisavam mais do Senhor. O Senhor Jesus estava do lado de fora, porque eles não precisavam mais. Nós já sabemos tudo da palavra de Deus. Por isso nós temos que ter sempre no nosso coração que a minha vida, tudo que eu sei, que eu faço, que eu tenho, deve proceder da suficiência de Deus e não dos meus recursos naturais. Precisamos rejeitar isso. É um grande problema quando nós consideramos que os nossos recursos é suficiente para fazermos a obra de Deus. E quando eu estou falando de obra de Deus, eu não estou falando apenas a pregação do Evangelho para as pessoas ser salvas, não. Na sua casa, a sua casa hoje é uma casa bendita do Senhor. O Senhor está ali edificando a sua casa, o seu casamento, a vida dos seus filhos. O seu conselho para os seus filhos, o ensino para os seus filhos, deve vir tudo nessa dependência de Deus, da manifestação do poder e do Espírito, para que a nossa vida seja edificada. Mesmo quando nós temos muitas capacitações, mesmo quando nós temos muitos recursos pessoais, como Paulo tinha, não são suficientes. Vai chegar um momento que você vai perceber que por mais conhecimento, inteligência, capacidades que você tem, não serão suficientes para tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós cremos que os nossos recursos pessoais são suficientes para fazer a obra de Deus, nós estamos desprezando, como Paulo falou, Cristo e Cristo crucificado. A obra de Deus, toda ela é realizada na base da obra da cruz. A grande obra de Deus foi a obra da cruz, onde o Filho de Deus nos substituiu, assumiu a nossa condenação, entrou na morte para que tivéssemos vida, para que nós possamos conhecer os recursos infinitos de Deus. Às vezes Ele virá para tirar os nossos recursos pessoais. Muitas situações que nós passamos na vida, às vezes até repreendendo o diabo, e devemos repreender quando nós não sabemos, mas às vezes é o próprio Deus que está tirando os seus recursos naturais, pessoais, para que você possa depender dEle, para que o projeto dEle para a sua vida aconteça, como todos os homens que tem na palavra de Deus. Essa é a única maneira que nós temos, que Deus tem, de nos levar a depender dEle, a buscar dEle. Não é questão de vaidade divina. Nós não podemos com os nossos recursos pessoais cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos com os nossos recursos pessoais realizar a obra que é de Deus. Então às vezes, para que Deus possa realizar a obra dEle na sua vida, através da sua vida, Ele vai tirar os recursos pessoais que nós temos. Isso é muito sério e muito forte também, para que possamos fluir através dos recursos de Deus, da suficiência de Deus. Primeiro, Ele precisa acabar com os nossos recursos, precisa nos levar ao nosso fim, o fim das nossas capacitações. Nós vemos Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz:
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo foi alguém que fez muita coisa, trabalhou muito, mais do que todos os outros, mas ele está falando: eu nunca usei nada da minha suficiência pessoal, eu nunca usei nada dos meus recursos pessoais. Tudo que eu fiz, e fiz muito, foi pela graça de Deus que estava em mim. Foi a graça de Deus, a suficiência de Deus que operou através da minha vida, para que se cumprisse o propósito de Deus na minha vida. Deus não está buscando homens poderosos em palavras, cheios de talentos, que são sustentados por habilidades e força humana. Há uma máxima que nós falamos há muito tempo, desde que eu converti há 17 anos atrás: Deus não está procurando pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Os capacitados, primeiro Deus tem que tirar a capacitação dele. Deus não precisa de pessoas que têm poder para falar. Aí nós vemos, Moisés foi um desses, né? Lá em Atos 7:22 fala que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés, no momento que ele teve um chamado da parte de Deus, o texto está falando que ele era poderoso em palavras e obras, era alguém que tinha muitos recursos. Mas você vê que depois, quando Deus chamou ele, agora definitivamente, para ir lá libertar o povo da escravidão do Egito, o que ele falou para Deus? Eu não sei falar, eu sou gago. Aquele homem que tinha todos os recursos da ciência, dos exércitos, da guerra, da arte da guerra do Egito, Deus precisou levar ele ao fim dele mesmo. E quando ele estava agora ali para ser levantado como salvador daquele povo, ele viu: eu não tenho nada, eu não sei nem conversar. E Deus falou: vou mandar seu irmão contigo, que seu irmão vai falar. Você fala para ele e ele vai falar lá. Então é alguém que foi encerrado nele mesmo. Ele só foi útil para Deus depois que ele se esvaziou, depois que Deus tirou todos os seus recursos pessoais. Da mesma maneira, o sucesso do ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui hoje por causa do ministério do apóstolo Paulo. Nós somos gentios, nós não somos judeus, e o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Nós temos hoje a revelação da palavra, nós temos o evangelho, nós somos igreja por causa do ministério do apóstolo Paulo. Algo tão grandioso. O sucesso do ministério dele foi porque ele tomou uma decisão séria e muito difícil para aquele homem de muitos recursos. Ele decidiu não depender de nada a não ser unicamente de Cristo e Cristo crucificado. Diga glória a Deus. O sucesso do ministério do apóstolo Paulo, que nós experimentamos até hoje, foi porque aquele homem que tinha muitos recursos, muito conhecimento, muita sabedoria, decidiu apenas crer no Cristo e Cristo crucificado. Toda a obra dele, como ele disse, ele foi esvaziado ao máximo e aprendeu a desprezar tudo que havia adquirido nas instruções do judaísmo, na cultura grega, para depender dos recursos de Deus. Nesse processo, Paulo tomou essa decisão muito importante. Ele decidiu nada saber a não ser Cristo e este crucificado. O livro de Hebreus, no capítulo 11, tem uma lista grande de heróis da fé, homens e mulheres, desde o Gênesis. Ali Hebreus faz uma relação de muitos homens que depois foram considerados heróis da fé. E nós vemos lá em Hebreus 11, a partir do verso 38, falando desses homens e mulheres. Diz lá que eram homens dos quais o mundo não era digno, eram homens tão extraordinários dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse texto aqui está falando de homens que se tornaram heróis da fé, mas eles viveram uma condição muito limitada, com muitas fraquezas. O texto mesmo fala
que esses homens que foram considerados heróis da fé, eles não viviam em palácios, não viviam no templo, eram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então a condição que Deus colocou para cumprir o propósito da vida deles era de muita limitação e de muita fraqueza. Eles não foram considerados homens poderosos na eloquência, na pregação, nas obras, mas foram considerados heróis da fé, porque tudo que eles fizeram e foram canal de Deus, foi apenas porque creram, não tinham nenhum recurso natural para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. E lá fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Enoque, fala de muitas mulheres lá. Todos eles estavam em ambientes onde naturalmente eles não poderiam realizar algo da parte de Deus, mas eles creram. O texto fala que eles creram, porque eles creram, então agora Deus pôde derramar sobre eles da sua suficiência, recursos do céu, realizar coisas extraordinárias, e eles chegaram a esse ponto de ser considerados heróis da fé. Mesma coisa Deus está fazendo conosco. Assim como eles, nós também estamos andando por caminhos nos quais Deus está forjando heróis da fé. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Assim como aqueles homens e mulheres se tornaram, depois da obra consumada, heróis da fé, eles passaram por um percurso de muitas dificuldades e fraquezas. Da mesma maneira, tem muitas situações que nós enfrentamos na nossa vida, talvez você já enfrentou, está enfrentando ou vai enfrentar. São situações que Deus nos leva, nos forjando a sermos considerados heróis da fé. Por isso, nunca despreze as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós devemos orar, repreender o diabo, orar para que Deus faça a sua vontade, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Mas as circunstâncias das quais nós estamos vivendo, nós devemos crer que Deus é poderoso para cumprir as promessas dele na nossa vida. E quando nós permanecemos em fé, mesmo diante de todas as circunstâncias, por mais absurdas e difíceis que elas sejam, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos conduzindo por um caminho para permanecermos em fé, dependendo e esperando os recursos que vêm dele, pela consolação da Escritura, pela paciência, esperar o cumprimento da promessa. Que nós não sejamos como Abraão, que venhamos a desistir no meio do caminho por qualquer circunstância, que nós possamos permanecer em paciência, pela consolação das Escrituras que nos garante que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para nós, permanecermos em fé. Esse é um operar de Deus na nossa vida e através da nossa vida, para que nós possamos ser alcançados como aqueles heróis da fé de Hebreus 11, e o dia que comparecermos diante do Senhor, ali está registrado o nosso nome. Essa é a condição dos vencedores. Vencedores são aqueles que permanecem em fé diante das adversidades. Quando nós estudamos as cartas às igrejas de Apocalipse, para cada uma delas Deus tem ali uma direção a respeito do vencedor. E ser vencedor na igreja de Éfeso, que é aquela igreja que abandonou o primeiro amor, era muito mais fácil do que ser vencedor na igreja de Esmirna ou na igreja de Filadélfia. Ser vencedor na igreja de Éfeso era apenas reconhecer que houve um momento que eu passei a fazer a obra de Deus, independente do amor dele. Eu passei a ser um canal da realização da obra, mas não dependi mais da obra do Cristo e Cristo crucificado. Ser vencedor na igreja de Éfeso era apenas voltar ao primeiro amor, que é o amor de Deus. Mas na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, ser vencedor era morrer por causa do Evangelho. Era muito mais difícil ser vencedor na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, porque os irmãos eram martirizados. Nós vivemos numa condição hoje, assim como eles, cada um de nós estamos vivendo aí um sistema de vida com Deus semelhante a uma daquelas. Todas as igrejas hoje estão encaixadas naquelas 7 igrejas da Ásia. Nós precisamos identificar qual que é a condição que nós estamos vivendo, para nós ouvirmos a advertência e a direção do Senhor. Se hoje eu estou vivendo afastado do primeiro amor, que é o amor de Deus, eu preciso voltar. Se eu estou na expectativa de ser arrebatado, e se hoje tudo que eu faço eu não considero porque eu estou fazendo, porque Ele me amou e Ele me ama, então eu estou fora do propósito, mesmo que eu seja alguém que está realizando uma grande obra, porque foi isso que Deus falou para eles.
Conheço as tuas obras, tua perseverança, o teu labor, mas tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mas o que tem? Eu estou sendo um canal de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, agora ainda tem que ficar considerando? Tem, porque é da suficiência dele. Paulo tomou essa decisão, Cristo e Cristo crucificado, porque foi lá que ele revelou o amor dele, foi lá na cruz que ele revelou o seu amor, foi lá na cruz que ele manifestou o primeiro amor. Então eu não posso realizar a obra desconsiderando o Cristo crucificado, porque é ali que tem a revelação do amor de Deus por mim, e é esse amor que vai me sustentar todos os dias da minha vida, independente das circunstâncias. É esse amor que vai me sustentar em fé todos os dias da minha vida. E quando eu permaneço dessa maneira, então eu vou ser encontrado como vencedor. Naquele dia que estará 2 no campo, um será tomado, e esse que permanece em fé será tomado. Nós vemos lá nos Heróis da Fé, lá menciona a respeito de Abraão, que pela fé Abraão tornou-se pai de multidões. Mas antes que a fé seja consolidada no coração de qualquer um de nós, Deus precisa nos ensinar que Ele é a única suficiência. Abraão foi chamado por Deus para ser pai de multidões, e a promessa que Deus ia fazer por ele era transformar todas as famílias benditas. Está escrito em Gênesis 12:2, Deus falando para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui você pode imaginar o Abraão pentecostal, quando ele recebe uma promessa dessa: de ti farei uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome. Abraão já podia estar no fogo ali, né? E Deus estava dando tudo isso para ele, para que ele fosse a bênção. Agora, para que Abraão fosse essa bênção, muitos foram os desafios que ele enfrentou. Muitos irmãos falam, tem até uma música que fala, né, que eu quero ter a fé de Abraão. Não é uma boa oração, porque eu quero ter a fé de Abraão. Então me dá o seu filho, sacrifica o seu filho, me dá aquilo que tem mais valor para você. E não é fácil de você entender que Abraão não subiu o monte Moriá para sacrificar Isaac cantando glória, glória, aleluia, não. Abraão subiu aquele monte ali morrendo a cada segundo, a cada passo que ele dava, ele estava morrendo por dentro dele. Ele estava subindo, seguindo a direção de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Mas pode ter certeza, ele não subiu cantando glória, aleluia, porque o que alguns mestres falam, que Abraão creu, e creu mesmo. Nós vamos ver que porque ele creu, ele foi abençoado. Mas aquela fé é aquela fé da confissão. Eu creio que ainda que o menino morra, ele vai ressuscitar. Só que até então ninguém havia ressuscitado, não tinha testemunho de alguém que morreu e ressuscitou. Não tinha, Abraão não tinha uma base, não tinha nada. Deus falou: me dá o seu filho, sacrifica ele para mim. E Abraão, que já era parceiro de aliança, pegou o menino e foi subir o monte. Deus estava forjando um herói da fé. Hoje nós sabemos, quando Abraão ia sacrificar, Deus falou, o anjo apareceu: não faça isso, né? Já cumpriu o propósito, eu só queria provar a sua fé. Então para nós hoje é muito fácil, mas enquanto Abraão estava com o cutelo apontado para o menino, aquilo é algo desesperador. Então há certas circunstâncias na nossa vida que a fé vai se manifestar apenas na nossa confissão, porque a fé não é um sentimento, a fé não é algo que está dentro de você, a fé é aquilo que você proclama. A fé é aquilo que você pega na palavra de Deus, a promessa, e proclama. Tudo dentro de você às vezes está falando o contrário, o inferno inteiro está falando na sua cabeça: não vai dar certo, não pode acontecer, isso não existe, nunca aconteceu. Mas você fala: ainda assim eu adorarei o Deus da minha salvação, ainda assim eu louvo meu Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que nada aconteça, ainda que ninguém converta nessa igreja, ainda assim exaltarei o Deus da minha salvação. Isso é a proclamação de fé. Eu tenho uma enfermidade, a Bíblia fala que pelas pisaduras dele eu fui sarado. O médico fala não tem jeito, as pessoas falam não tem jeito, o diabo fala não tem jeito, mas eu falo pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Essa é a expressão de fé. Não é Deus vai colocar um sentimento dentro de você que Ele vai te curar, não. É a confissão da palavra, da promessa. A promessa de Deus é que nós já fomos curados. Nós estamos sendo forjados, irmãos, heróis da fé.
nós não fomos convidados a ser transformados em heróis da fé. Nós fomos escolhidos, separados por Deus, e Ele está trabalhando na nossa vida, nos levando à maturidade. E os irmãos sabem que nós crescemos em fé. A nossa fé, ela cresce na medida que nós somos provados, na medida que Deus coloca desafios e nós permanecemos ali firmes na confissão da verdade. Abraão recebeu um grande chamado, mas quais eram os recursos que Abraão tinha para que Deus pudesse cumprir aquele propósito? Abraão era de origem idólatra. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. Abraão era um mercenário que fazia imagens de ídolos e vendia imagens de ídolos. Então era alguém que não tinha muita realidade para aquele projeto de Deus. E além disso, a esposa dele era estéril. E Deus falou: vou fazer de você uma grande nação, você vai ter muitos filhos. Então o chamado de Deus para Abraão não tinha nada a ver com a realidade de vida dele. Como é que Deus poderia agora constituir uma grande nação através de um casal que não podia ter filhos? Da mesma maneira, Deus nos chama, e às vezes nós temos muito mais limitações do que recursos. Abraão não tinha nada que pudesse contribuir para se cumprir aquele propósito de Deus. Ele foi chamado para ser um herói da fé, para ser o pai da fé. O desafio de Abraão foi muito maior do que qualquer um que nós temos hoje, porque Deus tinha uma grande obra através dele. Através de Abraão, todas as famílias da terra, inclusive a nossa, é bendita. Então, para que aquele homem se tornasse esse canal, o desafio, a prova de fé dele é muito maior do que qualquer um de nós possamos enfrentar. As promessas de Deus que Deus fez para Abraão não era nada compatível com a realidade de vida dele. A única coisa que Abraão tinha para esperar o cumprimento da promessa era fé. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Hoje, quando nós lemos ali Hebreus 11, nós vemos que Abraão foi considerado um pai da fé. Mas o dia a dia de Abraão foram décadas da promessa até o cumprimento da promessa. Quando Deus falou com Abraão a primeira vez, ele estava por volta de 40 anos. Mas nós sabemos que o cumprimento da promessa ele já tinha 100 anos. Então nesse percurso todo foi um grande desafio de fé. E as pessoas olhavam para Abraão: mas Deus não prometeu para você te dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu? Sim, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Abraão, deixa de ser trouxa, rapaz. Onde é que você escutou isso? Olha aí sua idade, 50, 60, 70, 80, 90 anos, Abraão, acabou, esquece isso. Não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas você consegue imaginar a aflição de Abraão? Houve tanta aflição que ele ouviu Sara: está demorando demais esse negócio. Então Sara teve uma ideia: vamos fazer esse negócio para cumprir a promessa. Daqui uns dias eu morro, não cumpre a promessa. E eles tentaram ali com algum, apesar, Jesus da glória, já não tinha recurso nenhum, já estava lá com 90 anos, Sara estéril, né? Ainda tentou arrumar alguma coisa de recursos pessoais natural. Deus estava esperando Abraão chegar no fim de si mesmo. Quando Abraão foi chamado, 40 anos, a mulher estéril, não, mas teve uma coincidência e um óvulo, não sei de onde e tal, e gerou o menino. Então Deus teve que esperar até que ninguém mais acreditasse. Quando Isaac foi concebido, ninguém, acho que nem o diabo, nem os anjos, nem pessoas nenhuma falou: isso aqui não tem nada de natural, isso aqui só pode ser obra de Deus. 100 anos o cidadão tinha, a mulher estéril, seca, o útero já tinha petrificado. Então agora não tem mais jeito, foi obra de Deus. E Abraão, apesar de tudo, ele esperou contra a esperança. Está escrito em Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele esperou, esperando contra a esperança. Ou seja, de maneira natural, com os recursos naturais, é impossível, mas eu vou esperar assim mesmo. Por quê? Porque Deus falou. Só porque Deus falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus. Que sinal que você tem? Não tem sinal nenhum, não tem garantia nenhuma. A única coisa que eu tenho é a palavra de Deus, mas eu creio no Deus. Por isso que fala que ele, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dita: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu,
dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A condição de Abraão: se ele tivesse que morrer, ele ia morrer confessando: Deus vai cumprir a promessa. Se eu morrer, eu vou morrer confessando essa promessa. Minha irmã, meu cunhado, casado com a minha irmã, ele tinha uma irmã que já é falecida, que ela sofreu um acidente, tinha 19 anos e ficou tetraplégica. Quando nós a conhecemos, ela já tinha uns 40 anos lá, e ela era crente. Ela confessava todos os dias: pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Todos os dias, tetraplégica, não mexia nada, viveu muitos anos naquela condição, fez vários seminários teológicos, era uma mulher de Deus. Ela foi que consolidou a pastora Maristela quando ela converteu, uma mulher de Deus. Mas ela nunca negou a verdade, que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. E um dia ela testemunhou para a pastora que Deus mostrou para ela o corpo glorificado. Aquela limitação que ela tinha da cadeira de roda, naquela condição, Deus mostrou para ela o corpo glorificado, ela de pé, caminhando, completamente livre. Nunca negou a fé dela, sempre confessou: pelas pisaduras do Senhor eu fui sarada, eu sou sarada. Nunca aceitou aquela doença como fato, como verdade. Ela aceitava como fato, mas não como verdade, porque a verdade é que ela tinha sido curada. Não enfraqueceu na fé. Nós temos o outro homem, Moisés. Hebreus 11 fala que ele se tornou o libertador da nação de Israel. Deus planejou libertar os filhos de Abraão, que haviam recebido a promessa de uma grande nação e deles serem benditos todas as famílias. Aquele povo descendente de Abraão, agora 400 anos escravos no Egito. Deus falou: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, e através desse povo todas as famílias da terra serão benditas. Mas agora esse povo estava escravo no Egito, 40 gerações escravos do Egito, e Deus chamou Moisés para ser o libertador. E foi o próprio Deus que plantou no coração de Moisés. Moisés sabia que ele não era egípcio, Moisés sabia a condição dele, sabia quem era o povo dele. E a vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 partes de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi ensinado, educado, preparado em toda a ciência do Egito. Tudo que tinha no Egito, a nação mais poderosa que tinha, Moisés foi preparado, um grande homem, poderoso em palavras e obras. Era alguém instruído na arte da guerra, era alguém que tinha todas as capacitações naturais. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador, ele estava nessa condição. E aí é fácil de você perceber, aquele momento que Deus colocou no coração dele: vou usar você para libertar o povo. Aí Moisés falou: agora eu entendi por que eu vim parar aqui no Egito. Agora eu entendi porque eu fui jogado no rio e vim parar como filho da filha de Faraó. Deus estava me preparando para ser o libertador da nação. Era fácil de entender. Agora eu sei por que Deus me colocou aqui, que Ele precisava de alguém com muitos recursos. E Moisés conhecia tudo do exército, da guerra, da maneira com que o Egito trabalhava. Ele foi criado em toda a ciência, entendia todo o sistema, conhecia a hierarquia militar e a ideologia do Egito. A única coisa que Moisés não conhecia era qual poder Deus iria usá-lo para ser o libertador daquela nação. Moisés tinha todos os recursos, influência, habilidade, morava no palácio, mas ele não sabia que só poderia realizar o projeto de Deus para a vida dele na força e no poder de Deus. E os irmãos sabem que quando Moisés decidiu agora ser esse canal de Deus ali nos primeiros 40 anos da vida dele, a primeira coisa que ele fez para salvar um irmão do seu povo ali foi matar um egípcio. E aquele fato que ele tentou esconder e foi revelado, colocou ele numa condição aonde agora a guarda pessoal de Faraó queria pegar ele. E ele entrou agora, a partir do momento que ele tomou essa decisão, numa circunstância onde todos os recursos dele se tornou inúteis. Todo o conhecimento que ele tinha, toda a arte que ele tinha, toda a sabedoria, não serviu para nada, porque agora ele teve que fugir do Egito.
aquilo que ele tinha de recurso pessoal, que ele poderia ter imaginado, através desses recursos que eu vou salvar o povo de Deus, agora se tornou completamente inútil. Tudo que ele tinha da parte do Egito não serviu para nada a partir daquele momento. Mesma coisa somos nós. Deus precisa de cada um de nós, Deus precisa de você, mas só poderá contar com você quando você aprender a ser completamente dependente dEle. Não é da palavra de homem, não é da sabedoria de homens, não é do conhecimento adquirido, nem nas próprias Escrituras, é na dependência do poder de Deus e da revelação da palavra. A igreja nunca foi e nunca poderá ser edificada por pessoas naturais, homens e mulheres que têm muitos recursos pessoais. Depois dos próximos 40 anos de vida de Moisés, foi Deus desconstruindo Moisés. Os primeiros 40 anos, Moisés foi ensinado em toda a ciência do Egito. A partir do momento que ele fugiu do Egito, Deus conduziu ele pelo deserto e foi parar lá na terra. Depois daquele virou seu sogro Jetro, e esses foram 40 anos para desconstruir Moisés. 40 anos. Você pode imaginar Moisés durante todo esse tempo ali, ele ainda tinha alguma coisa. Eu ainda sei, eu ainda tenho algum conhecimento aqui. Na hora que Deus me enviar, eu vou estar pronto. E ele ainda deve ter ficado ali sustentando aquele conhecimento, aquela sabedoria por muito tempo. Por que demorou 40 anos? Porque foram 40 anos para Deus desconstruir o Moisés que foi criado em toda a ciência do Egito. Enquanto Moisés não chegou no fim de si mesmo, ele não servia para ser um canal de Deus. Enquanto Moisés tinha qualquer tipo de recurso natural, ele não servia para ser um canal de Deus. E aí, por um arranjo divino, um dia ele conduzindo ali as ovelhas do seu sogro Jetro, ele chegou ali no monte Horebe, o monte de Deus, e lá Deus se revelou para ele uma sarça, uma moita de mato, uma saroba que estava ali e tinha um fogo nela. E Moisés provavelmente olhou para aquilo ali, tinha um fogo, ele ficou esperando, achando estranho. Aquela planta estava queimando, mas a planta não queimava, a planta não se consumia, até que Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, e chamou Moisés para perto. Ali Moisés estava diante de algo sobrenatural, algo que ele não conhecia, algo que era muito estranho para Moisés. Deus estava chamando Moisés agora para perceber que ele era aquela sarça, e aquele fogo, aquele poder que estava ali naquela sarça, era a suficiência de Deus, eram os recursos de Deus. Moisés era apenas aquele mato, que não serve nada, apenas para ser cortado, mas Deus estaria usando ele com o poder dele, com a força dele, com a sabedoria dele, com a suficiência dele. Naquele momento, Deus mostrou para Moisés que ele seria o próprio poder pelo qual ele seria usado para tirar o povo do Egito. Mais uma vez eu digo, a igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais, com recursos próprios, pois não é uma obra de homens, é uma obra de Deus. E ali, através daquela sarça em chama, Moisés viu esse extraordinário que era estranho à sua compreensão. Da mesma coisa, antes de Deus nos usar poderosamente, Ele vai nos revelar o sobrenatural. Você tem um chamado da parte de Deus, você tem aí um propósito de Deus na sua vida, algo que Deus colocou no seu coração, não apenas em relação à igreja, mas em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida financeira, em relação aos seus projetos de vida, aquilo que Deus colocou no seu coração. Antes que Deus possa realizar esses sonhos, Ele vai revelar para você o sobrenatural. Com Moisés foi assim. Moisés tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Deus levou ele ao fim dele mesmo, e agora Deus está mostrando para ele o sobrenatural, para que ele pudesse perceber que há algo além daquilo que é natural, há algo além do ensino do Egito, há algo além da experiência que ele adquiriu nas batalhas do Egito. Deus faz isso conosco. Todos os nossos encontros aqui, eu desafio os irmãos: você tem que orar para você ter uma experiência sobrenatural. Esse último encontro foi poderoso, que muitos irmãos tiveram um testemunho, especialmente da manifestação dos dons do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo são dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, interpretação de línguas, dom de cura.
O Espírito Santo se manifesta de maneira sobrenatural através dos filhos de Deus. Então é uma experiência sobrenatural, e nós precisamos de experiências sobrenatural de Deus. Testemunho da irmã que hoje é um negócio sobrenatural. Alguém que é natural pode falar alegria e dizimar, misericórdia, irmã, você está com um problema da cabeça. Você está falando que no dia que você decidiu dizimar, seu coração ficou radiante de alegria. Que loucura é essa? Ela teve uma experiência sobrenatural. Aquilo que era um problema para ela, aquilo que era um desconforto para ela, de repente Deus agora se revelou a ela e plantou uma alegria muito grande no coração dela. Não é o que ela ofertou, dizimou, é o que aconteceu. Quando Moisés estava diante daquela sarça, era o que ele estava vendo agora, compreendendo, tendo a revelação que esse Deus que me chamou, Ele é poderoso, Ele não precisa dos meus recursos naturais. E muitas pessoas às vezes vivem uma vida sem alegria, uma vida de crente, uma vida na igreja com apatia, e nunca passou na sua cabeça que de repente Deus pode mudar a sua história quando você entregar o seu dízimo. Alguém já tinha pensado nisso? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido um testemunho desse, de alguém que vivia a vida da igreja, estava na comunhão dos irmãos, e aquilo que transbordou no coração dela foi porque de repente Deus colocou uma revelação. E não foi o pastor que pediu, não foi os irmãos aqui que todo domingo falam de oferta de dízimo, todo domingo tem os irmãos que ministram a palavra aqui. Deus falou com ela, de um nível que ela pensou que era alguém que estava do lado. Fala para quem está do seu lado aí, dizima, irmão. Dizima, irmão. Seu coração pode encher de alegria apenas porque você entregar o dízimo. Eu não estou fazendo apelo para você dizimar, não. Isso foi obra de Deus. Eu posso até falar aqui, irmãos, se você entregar seu dízimo, você vai transbordar de alegria. Aí você entrega o dízimo aqui, não tem alegria nenhuma, esse pastor está mentindo. Mas se Deus falar no seu coração, entrega. Deus tem um projeto para a sua vida. A vida em abundância passa por essa alegria transbordante, contagiante. Quando a irmã comentou comigo, você vai dar o testemunho lá, porque tem pessoas que podem estar ouvindo Deus falar dizima há décadas e não dizima, porque fica pensando que é o diabo que está falando. O diabo nunca vai pedir você para dar dinheiro para a igreja, nunca, pode ter certeza disso. O diabo nunca vai pedir para você vir para a igreja. O diabo vai mostrar muitas coisas para você lá fora, mas investir no reino, pode ter certeza que não é o diabo. Se alguém colocou no seu coração alguma coisa em relação à igreja, para ser bênção na igreja, pode ter certeza, não é o diabo. O Senhor é bom, amém? Então antes que Deus possa usar você, Ele vai mostrar uma medida do sobrenatural. E nessa fase da vida de Moisés, no terceiro ciclo de 40 anos, ele aprendeu a caminhar na força e no poder de Deus. Nós precisamos compreender a nossa completa insignificância, e que somente com a manifestação da glória de Deus podemos ser úteis. É uma frase conhecida aí, o pastor Cláudio Duarte fala dela. O pastor Cláudio Duarte fala que um dia Deus falou para ele: Cláudio, limite-se a sua insignificância, eu sou Deus. Que essa é a nossa condição diante de Deus, diante das coisas do mundo. Nós precisamos reconhecer que para com a obra de Deus, nós realmente somos insignificantes. Nós somos importantes quando nós nos colocamos como uma sarça, como aquele mato, para que o fogo dele e o poder dele possa se manifestar. Foi assim com Moisés. E Deus falou para Moisés na sarça: à medida que você caminhar e depender de mim, eu serei o combustível, o fogo, a força e o poder, e você continuará sendo apenas essa sarça. Eu não preciso nada de você, dos seus recursos naturais. Na verdade, os seus recursos pessoais vai atrapalhar, como foi o caso de Abraão. E quando Moisés entendeu isso, aí ele se tornou esse herói da fé, e foi usado com as 10 pragas do Egito, todas aquelas circunstâncias lá. Deus estava derrotando agora Faraó, que era tratado como se fosse Deus, através de uma sarça. Deus estava mostrando para o seu povo o quão poderoso ele era, através de uma sarça, que não tinha recurso nenhum, mal sabia falar, era gago. Esse foi o último estágio da vida de Moisés. Agora ele tinha a glória de Deus, tinha a presença de Deus, e agora ele era capaz de mudar a história daquele povo, que viveu 400 anos escravo, de levar eles a ser transformado numa grande nação, que está aí até hoje.
Esse Israel que está aí até hoje, poderoso, é esse Israel que foi liberto da escravidão do Egito por Moisés, há milênios. É a grande nação que Deus havia prometido para Abraão, mas não apenas Israel, que continua sendo o povo de Deus, mas todas as famílias. Nós fazemos parte agora da promessa de Deus para Abraão. Não era apenas para os judeus, é todas as famílias da terra seriam benditas através do chamado de Abraão. E aí nós vemos que o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, Ele quer se manifestar através da nossa vida e nos tornar capaz, de onde nós estivermos, transformar os lugares áridos, os desertos, em mananciais de água viva. Onde você está, se você tiver a revelação de que você é uma sarça, onde queima o fogo e o poder de Deus, naquele lugar será transformado agora no manancial de água viva. O salmista, no Salmo 84:5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O salmista está falando, abençoado é o homem que confia na força do Senhor, que não confia na sua própria força. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O grande impedimento na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos, é que ainda acham que tem alguma coisa que pode ser usado na obra de Deus. O grande impedimento na vida de muitas pessoas é que eles acham que podem fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus. Nós somos canal da manifestação do poder dele. Devemos depender completamente da suficiência dele. Por isso Paulo fala, a nossa suficiência vem de Deus. Agora Deus sempre vai nos desafiar a começar a usar os recursos celestiais, para começar a experimentar o extraordinário, e começar a perceber que nós somos sustentados pelo poder daquele que pode infinitamente mais. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que Ele pode infinitamente mais. Nós não precisamos perder tempo usando os nossos recursos. Nós temos que abrir o nosso coração para sermos transformados em vasos de barro. Vasos de barro que vai conter o ouro da glória de Deus. Deus não precisa de vaso de ouro. Na verdade, Ele é esse oleiro que está nos transformando, nos organizando, nos purificando, apenas para que nós sejamos uma sarça, um vaso de barro. E naquele vaso de barro, Ele vai preencher com o ouro da sua glória. E nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós precisamos ter essa experiência com o Deus que pode infinitamente mais. Não há desafio tão grande que o poder do infinitamente mais não venha transformar a realidade, a situação. Paulo, pela fé, se tornou também um instrumento útil nas mãos de Deus. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, e quando nós somos chamados pela graça de Deus, nós nunca, jamais devemos pensar que nós temos alguma coisa para servir na obra de Deus. Nós jamais devemos fazer coisa alguma baseado nas nossas próprias qualificações. Nunca devemos pensar que nós somos chamados por causa de alguma virtude. Por muito tempo, eu ficava pensando, por que Deus escolheu Israel? Por que Israel? Por que não escolheu? Tinha tantas nações na terra, por que Deus escolheu Israel? A Bíblia fala que eles eram os menores e os mais fracos. Deus não escolheu porque eles eram os mais fortes, os mais poderosos. É como Paulo fala, nós fomos escolhidos. Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar. Jesus que fala, escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Escolhe aqueles que não têm para envergonhar aqueles que têm.
Então nós fomos escolhidos porque, como o pastor Luiz fala, Deus me escolheu porque Ele não achou ninguém pior do que eu. No meio das pessoas que Ele estava escolhendo, Ele procurou o pior, não achou o pior, então vem você, é você que eu quero. Deus não procura pessoas capacitadas, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então todos nós estamos envolvidos nesse processo de crescimento, de maturidade, de crescimento em fé. Nós precisamos crescer em fé, e nós crescemos em fé quando nós crescemos no sobrenatural. Andar por fé é não andar por vista, é andar no sobrenatural. Nós ensinamos no cursão. Então nós precisamos crescer na revelação do sobrenatural, e Deus está nos conduzindo como ovelhas por esse caminho apertado, e nesse caminho Ele está removendo os obstáculos da autossuficiência, dos recursos pessoais, para que possamos aprender e a depender unicamente da suficiência de Deus. 2 Coríntios 3,5, Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Agora, quando nós interferimos de maneira natural nesse processo da nossa transformação, como Abraão fez, como outros homens de Deus fizeram, quando nós interferimos de maneira natural nesse processo que Deus está trabalhando para fazer de nós vasos de barro, Deus vem e remove esses recursos. Quando nós usamos algo que é a nossa capacitação, nossas habilidades naturais, Deus vem e retira. Deus está nos edificando para sermos vasos de barro e não vasos de ouro, vasos de barro que vai conter o ouro da glória. E o próprio Deus é esse oleiro, a Bíblia diz, que está fazendo de nós vasos de barro para conter o ouro da sua glória. 2 Coríntios 4,7 está escrito: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos um vaso de barro, nós somos uma sarça, nós somos aquilo que é insignificante, mas o Deus Todo-Poderoso, aquele do infinitamente mais, Ele vai usar exatamente esses instrumentos insignificantes para manifestar o seu poder e a sua glória, para que o nome dEle seja glorificado. Não que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome dEle seja glorificado. Porque o que nós precisamos não é da nossa suficiência, a nossa suficiência vem de Deus. Diga glória a Deus. Fique de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, ó Deus, e cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, que a nossa suficiência vem do Senhor. Mas nós oramos hoje, ó Deus, para que o Senhor nos livra-nos, ó Deus, de cairmos na tentação de achar que os nossos recursos pessoais, até mesmo aqueles que são adquiridos na Tua presença, sejam suficientes para realizarmos a obra do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de andarmos por caminhos conhecidos. Livra-nos, ó Deus, de andarmos no natural. Livra-nos, ó Deus, de tentarmos fazer a obra do Senhor no natural. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar dependendo do sobrenatural. Senhor, o Senhor está nos edificando para sermos vasos de barro. Que seja o Senhor a trabalhar no nosso coração, para que nós possamos nos limitar à nossa insignificância e apenas sermos vasos de barro para a Tua glória, para que a excelência do poder do Senhor se manifeste em nós. Nós oramos hoje, ó Deus, para que nós como igreja sejamos esse povo, que somos um canal da manifestação da excelência do Senhor, do Seu poder, e não de pessoas, ó Deus, que andam no natural. Nós oramos hoje, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor para sermos transformados. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus.